Está na hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. Eu converso agora com a Flávia Loss, que é professora de Relações Internacionais do Instituto Mauá de Tecnologia. Flávia, uma boa noite, obrigada pela presença. Boa noite, Denise, eu que agradeço. Bom, passamos o dia hoje, mais uma vez, observando Trump, dessa vez ele recebeu Zelensky, com muita simpatia, diferente daquela agressividade toda da primeira reunião que eles tiveram, e com líderes da Europa participando junto. Eles tomaram até essa decisão muito rápido, que mostra a preocupação da Europa com essa discussão toda em torno da possibilidade de uma pacificação entre Rússia e Ucrânia, ou então um cessar-fogo. Né? E a gente vê algumas posições contraditórias, inclusive eu gostaria de tratar da última informação, que Moscou confirmou que Trump ligou mesmo depois da reunião para tentar marcar uma reunião entre eles, Zelensky e Putin, e o Kremlin tratou esse possível encontro como uma ideia, né, e que prefere ainda de explorar a ideia de envolver funcionários de alto escalão em um primeiro momento. Na verdade, não é um primeiro momento, ele sempre tentou colocar funcionários de alto escalão para conversar com o Zelensky e não dois chefes de Estado, não é? É como se ele colocasse, Denise, o Zelensky numa posição de segundo ou terceiro escalão e não como chefe de Estado, alguém que está à frente de uma guerra em defesa do seu território. Então, esse desprezo pelo Zelensky é muito nítido e é copiado pelo Donald Trump. Na reunião de hoje, pelo menos, ele não foi humilhado publicamente como aconteceu em fevereiro, que a gente viu uma situação absurda acontecendo. Isso não se faz com o chefe de Estado, né? A gente tem que sempre repetir isso, independentemente da visão política, é uma pessoa que representa um povo e um Estado-nação. No caso, o Zelensky é a Ucrânia. E o que nós vemos é que nessa negociação toda, quem está sendo melhor é o Putin. E, com certeza, pelos próximos dias, a gente vai ver ele conseguindo o que ele quer, né? O que ele colocou como condições para cessar essa agressão contra a Ucrânia desde o começo dessa guerra. E não concordam mais, mudou aquela ideia de Trump, a gente vê que Putin saiu ganhando na conversa, porque Trump defendia o cessar-fogo. E Putin já colocou a ideia de um acordo. E a gente sabe que o acordo dele é conquistar todas as áreas que já foram dominadas, parcialmente, inclusive, porque ele, para dominar totalmente, ele pode levar vários anos, porque a Ucrânia tem demonstrado uma resistência muito grande. Agora, a Europa também resiste. E uma das coisas que eles discutiram é a possibilidade de entrar o artigo 5 da OTAN. Mesmo que a Ucrânia não entre na OTAN, ela não poderia mais sofrer uma ofensiva da Rússia em caso de acordo, porque isso levaria a uma mobilização de todos os países europeus, porque eles têm de delimitar uma fronteira naquela região, que é o inverso do que Putin almeja, não é? Pois é, veja que Trump voltou atrás com a questão do cessar-fogo. Ele tinha dito que era necessário para começar a negociação de paz, aí ele volta atrás. Não é necessário parar com as agressões para daí discutir a paz, o que é muito estranho, né? E o que apavora Zelensky e os europeus. Obviamente, o primeiro passo seria cessar as agressões para daí começar uma negociação para a paz, colocando os contrapontos, as contrapartidas, porque até agora as únicas contrapartidas são dadas pela Ucrânia. Então, o que Putin quer? A região do Donbás, que tem as duas províncias ali mais a leste, que são ricas em minerais e tem uma indústria pesada bem interessante, que a Ucrânia não entre na OTAN e que a Crimeia, que foi invadida pela Rússia em 2014, continue sob possessão da Rússia. Já seja reconhecido mesmo como território russo. É isso, para ele é o que vale e, na verdade, por ele dominaria toda a Ucrânia, não é? Aquela história da União Soviética, que inclusive integrantes da equipe que foi aos Estados Unidos no Alasca semana passada, usando camiseta, exatamente com a inscrição União Soviética, como se não tivesse ouvido toda a separação, ocorrido toda a separação. Agora, você vê possibilidade de Zelensky acabar cedendo? Acredito que sim. Na minha análise, ele vai ceder, porque ele está muito enfraquecido nessa negociação. Muito diferente do que acontecia no começo da guerra, em que o Zelensky foi fortalecido pelos outros líderes europeus. O Trump conseguiu enfraquecê-lo e ele depende muito dos Estados Unidos. Mesmo que a Europa inteira apoie a Ucrânia, todos eles são muito dependentes dos armamentos dos Estados Unidos. E todos eles têm muito medo dos próximos passos do Putin.
historicamente tem esse receio de uma expansão da Rússia desde o seu tempo imperial. Imagine agora quando tem uma ação efetiva. Então, eles são muito dependentes para a defesa dos Estados Unidos. Agora, não dá para confiar no caso de um acordo, mesmo que a Ucrânia acabe cedendo parte desse território, porque o que a Rússia está ocupando é mais ou menos 20% do território da Ucrânia. Mesmo que ele ceda, não há qualquer garantia que daqui a um ano Putin vá para partir para uma nova ofensiva. Teve a Crimeia, na origem da separação, teve o acordo em que a Ucrânia ficou sem armamento nuclear, não é? Na confiança de que não haveria uma ofensiva. Então, desde lá de trás já tem esse desrespeito com relação à separação dos países, não é? Então, como é que se tem uma garantia? Aí a Europa está lá encostada, não é? Exatamente, Denise, não há garantias. Mesmo que Putin diga uma coisa, assine um papel, um tratado, ele já provou que ele passa por cima quando o interesse nacional da Rússia está em jogo. Ele fez isso com a Carta da ONU quando invadiu a Ucrânia. E qual é a garantia que ele não fará isso de novo? Esse é o grande medo dos líderes europeus. Uma figura interessante nessa reunião de hoje foi o presidente da Finlândia, o Alexander Stubb, porque ele já foi, inclusive, primeiro-ministro, ele sempre alertou a Europa sobre um perigo potencial de Putin, porque a Finlândia, historicamente, sempre foi atacada pela Rússia. Então, o medo dele é isso. Quais garantias nós temos? Nenhuma. Nós estamos entregando tudo de mãos beijadas para Putin. E a gente viu que há uma preocupação clara, porque toda essa mobilização das lideranças da Europa aconteceu em 24 horas. Né? Quando foi marcada a reunião entre Trump e Zelensky, todos eles se mobilizaram para ir junto, talvez até para evitar aquele constrangimento novamente para Zelensky. Eles estavam dando cobertura a ele, mostrando que a Europa está forte do lado dele, inclusive a lideranças de direita, que teriam alinhamento, como é o caso da Itália. Todos eles preocupados com a posição de Putin. Na verdade, são duas grandes lideranças de potências globais em relação a armamentos, em que você não tem confiança qual será o próximo passo, qual será a medida, né? Então, agora tem também uma disputa de poder entre os dois. Exatamente, um bom ponto, Denise. E outra coisa é que a gente tinha uma confiabilidade, alguma segurança nos passos dos Estados Unidos, na sua política externa. Agora foi como você disse, nem isso nós temos dos Estados Unidos. Do Putin, da Rússia, nós já não esperávamos, né? Pensando o que os europeus pensavam. Mas agora o principal aliado deles no campo econômico e no campo militar é imprevisível, se tornou imprevisível sob o governo Trump. Então, a situação dos europeus é péssima nesse contexto. E por isso, todo esse apoio ao presidente Zelensky, como você falou, e para evitar uma nova humilhação, como aconteceu em fevereiro. E Putin agora transitando entre a China, que é outra potência que tem ajudado, inclusive financeiramente, a Rússia a enfrentar todas as sanções, e por outro lado, Trump, que é uma pessoa completamente imprevisível, mas que também o recebeu de tapete vermelho, com todos os afagos e carona e tudo mais, e acabou mudando um pouco o discurso. Agora é aguardar para ver se haverá essa reunião ou não, não é? Pois é, ver os próximos passos e viver nessa imprevisibilidade, algo que a gente não conhecia tão profundamente ou de maneira tão espontânea nas relações internacionais. A gente tinha pelo menos um beabá da diplomacia do que poderia acontecer. Eram dificuldades previsíveis, né? Agora não se sabe ao certo. Inclusive, Putin ligou para o Brasil, para Lula hoje, falando da reunião da semana passada com Trump, também querendo mostrar que ele tem esse relacionamento, não que o Brasil seja extremamente relevante nesse contexto, né? Sim, essa é uma sinalização também em nome dos BRICS, para o presidente Lula, que tem sido um alvo muito atacado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A gente tem vivido aí tempos difíceis com esse tarifaço, envolvidos em temas que até não nos pertencem. Afinal de contas, o Brasil nunca foi adversário dos Estados Unidos. Sempre trabalhamos em cooperação com os americanos. E o Brasil virou alvo, de fato. Hoje nós tivemos a decisão até do ministro Flávio Dino, dizendo que decisões externas não afetam a legislação interna. Nós tivemos o posicionamento da Embaixada dos Estados Unidos, que vale ressaltar que não tem embaixador aqui no Brasil, então não se sabe qual foi a origem do texto que alertou para isso, mas fica implícita a ameaça a empresas brasileiras e também a bancos brasileiros que possam sofrer sanções por um eventual relacionamento com Alexandre de Moraes, que sofreu a lei Magnitsky, a aplicação. Então, não se sabe até onde vai
essa ofensiva dos Estados Unidos contra o Brasil, porque não tem um caráter econômico apenas, é um caráter político e até pessoal em relação à família Bolsonaro, né? Um caráter político muito forte, porque do ponto de vista econômico não faz sentido. Se a gente pensar que o Brasil é deficitário, ou seja, compramos muito mais dos Estados Unidos, é um aliado histórico. Ano passado a gente comemorou o bicentenário dessas relações. Então não faz sentido desse ponto, mas do ponto de vista político, sim, a gente sabe da proximidade da família Bolsonaro e tem um outro interesse, e aí sim econômico por trás, que é a defesa das Big Techs. Por isso que o Alexandre de Moraes entra nessa roda, digamos assim, porque ele sempre se opôs à falta de regulação às Big Techs. Só que outros países têm feito isso. A Europa aprovou uma legislação ano passado, regulando fake news, questões com crianças nas redes sociais, então isso não é uma novidade. Mas de repente o Brasil se vê aí como a ponta de lança desse processo e como o único país que estaria fazendo isso, o que não é verdade. A Europa tem uma legislação mais dura, a Índia já teve ofensiva também contra as Big Techs, a China tem toda essa ofensiva e o Brasil está com a maior tarifa do mundo agora, não é? Está com os 50%. E fica em aberta essa possibilidade de sanções de bancos brasileiros, por exemplo, de operar no exterior. Pois é, prejudicando as nossas empresas. Então é como se fosse uma punição coletiva para algo que concerne apenas as Big Techs. E como se fosse, de novo, um absurdo o que a gente está fazendo aqui internamente. É uma interferência, sim, na nossa soberania. Afinal de contas, nós temos uma Constituição, nós temos uma legislação e que tem que ser seguida. E virou uma questão pessoal contra o Alexandre de Moraes. E o grande problema é que parte lá no Congresso até apoia essas ofensivas de Trump. A gente já teve manifestações, inclusive, de alguns parlamentares hoje nesse sentido, agora no final da tarde. Eu agradeço muito a participação da Flávia Loss, que é professora de Relações Internacionais do Instituto Mauá de Tecnologia. Flávia, mais uma vez, obrigada. Uma boa noite. Muito obrigada. Boa noite. Com você.